Ok, então neste vídeo vamos conversar sobre algumas coisas básicas da nomenclatura da tomografia e da ressonância magnética. Temos aqui uma tomografia computadorizada do crânio e você observe essas imagens brancas aqui dentro do parênquima cerebral e aqui também. Isso aqui é calcificação normal da pineal, da glândula pineal. E essas outras aqui são calcificações grosseiras dentro de um tumor. Observe que a calota craniana, que é osso, tem essa coloração branca também, exatamente igual à calcificação. Então, em tomografia, nós chamamos de densidade. Quanto mais branco, mais hiperdenso. Então, estas aqui são lesões hiperdensas. Quanto mais escuro, mais hipodenso. Você veja que ao redor dessas áreas hiperdensas, nós temos áreas hipodensas, que são mais escuras. Então, a calcificação fica hiperdensa. E o conteúdo de água, no caso aqui edema e tumor, fica hipodenso. Então, quando a gente vê uma lesão hiperdensa na tomografia computadorizada sem contraste, a gente fala que ela é espontaneamente hiperdensa, porque o contraste também é hiperdenso. Então, se a lesão aparece hiperdensa após o contraste, é porque ela realçou. Mas se ela já é hiperdensa antes do uso do contraste, a gente fala que a lesão é espontaneamente hiperdensa. E quais são as lesões que são espontaneamente hiperdensas? A calcificação, a hemorragia aguda e alguns casos de lesão hipercelular, de tumores hipercelulares. Esse aqui é um exemplo típico de calcificação. Esse aqui é um oligodendroglioma, um tumor que apresenta calcificações grosseiras aí, visualizadas como essas áreas irregulares hiperdensas. Aqui temos outra tomografia de crânio sem contraste e você vê aqui no núcleo da base uma área hiperdensa, essa área branca. Observe que mesmo ela sendo hiperdensa, ela é um pouco menos branca do que o osso. Então isso aqui é hemorragia, temos aqui um AVC hemorrágico. Compare a hiperdensidade da calcificação, bem mais branca, bem mais densa, com a hiperdensidade aqui mais flocular da hemorragia. E observe que há um certo edema que forma esse halo hipodenso ao redor. Veja que o líquor é hipodenso, é bem escuro. Então, quanto mais água tiver aí a lesão, mais escuro vai ficar. Então, tem um pouco de edema ao redor do hematoma e fica esse halo hipodenso. Compare aqui a hiperdensidade da calcificação com a hiperdensidade da hemorragia. Veja que são tons diferentes. E aqui temos uma tomografia computadorizada sem contraste e aqui outro caso, outra tomografia sem contraste. E você veja aqui no cerebelo, temos essa lesão, essa massa, que é espontaneamente hiperdensa. Veja que ela é um pouco mais densa do que a substância branca, um pouco mais densa do que o córtex, um pouco mais branca. Mas ela não é calcificação e também não é hemorragia. Então isso aqui é um tumor hipercelular, que neste caso aqui é um meduloblastoma. Lembrando então que os tumores de células pequenas e redondas que são muito hipercelulares e alguns tumores anaplásicos cerebrais que também são muito hipercelulares, tem uma relação núcleo-citoplasma muito grande, né? Muito núcleo, pouco citoplasma, uma compactação de células, eles ficam hiperdensos, mas também alguns meningiomas, principalmente os meningiomas fibrosos e psammomatosos, também podem ficar hiperdensos. Aqui, nesse outro caso, a gente tem essa lesão hiperdensa, né, espontaneamente hiperdensa. Nesse caso era um linfoma, que também é uma lesão tumoral hipercelular. E observe a hipodensidade ao redor da lesão, que é edema. Observe aqui hipodensidade ao redor da lesão. Então, na tomografia, as lesões são hiperdensas
ou hipodensas. Vamos aqui às lesões hipodensas. Veja aqui, tomografia de crânio, sem contraste. Observe essa volumosa lesão hipodensa, que inclusive pega todo o lobo frontal, ou grande parte do lobo frontal, pega córtex, substância branca, infiltra o corpo caloso e vai para o outro lado. Causa aqui desvio das estruturas da linha média e herniação subfalcina. Então é uma lesão hipodensa, ela é mais escura do que o parênquima normal, ok? Neste caso aqui era um astrostoma difuso, né? Um glioma difuso, um astrostoma de baixo grau. Veja aqui outra lesão que é hipodensa, veja que ela é mais escura do que o parênquima normal, compare com o outro lado. É uma lesão hipodensa, neste caso é um edema vasogênico. O edema cerebral vasogênico, ele é inespecífico, ele pode aparecer ao redor de processos inflamatórios, processos desmielinizantes, tumores, processos infecciosos. E ele tem a característica que ele dá esse aspecto digitiforme, porque ele pega a substância branca, ele acomete a substância branca, mas ele poupa o córtex. Veja, ele poupa o córtex. O neurópilo impede o edema vasogênico. Ele acontece por aumento da permeabilidade, quebra da barreira hematoencefálica. Então esse é um edema vasogênico. Veja que há apagamento dos sucos corticais, né? Redução dos sucos corticais, compare com o outro lado. Compressão do ventrículo lateral aqui, compare com o outro lado. Então, a área de hipodensidade, a área hipodensa, compatível aqui com edema vasogênico. Essa outra lesão também é a extensa área hipodensa, pegando o córtex e a substância branca. Veja que não poupou o córtex, mas veja que interessante, não infiltra o corpo caloso, né, e não pega a lesão, não pega o hemisfério do outro lado. E tem uma distribuição que é aqui a distribuição da artéria cerebral média e da anterior também, artéria cerebral anterior e média. Veja que poupa o território da artéria cerebral posterior. Então esse aqui é um outro tipo de edema. Essa área hipodensa é o edema citotóxico, é o edema do AVC isquêmico, diferente do edema vasogênico aqui, ok? Então uma área hipodensa. A imensa maioria das lesões cerebrais na tomografia será hipodensa, mas existem, obviamente, as hiperdensas, a gente já viu algumas. Essa aqui é outra forma de hipodensidade. Observe que há uma hipodensidade na substância branca profunda, só que associado a essa hipodensidade há alargamento dos sucos corticais, alargamento do ventrículo do mesmo lado, compare com o ventrículo aqui, compare os sucos corticais com os sucos do outro lado. Isso mostra que houve uma retração, uma redução volumétrica do parênquima nessa região. Isso aqui é uma sequela de uma lesão hemorrágica. O paciente teve um AVC hemorrágico, fez uma sequela aí, ficou uma sequela. Isso pode acontecer em qualquer sequela, qualquer área de gliose dá essa hipodensidade, às vezes com a mesma densidade do líquor, porque pode acabar virando simplesmente um buraco aí. Uma hipodensidade com redução volumétrica do parênquima, mas também é descrito como uma lesão hipodensa. Aqui um outro conceito que é o realce pelo contraste. Temos aqui uma tomografia de crânio sem contraste e aqui uma tomografia de crânio com contraste. Você observa que na fase pré-contraste era muito difícil de ver esse tumor aqui, porque ele é isodenso em relação ao parênquima adjacente. Ele tem exatamente a mesma densidade do restante do parênquima, isodenso. Quando se fez o contraste, viu que houve um realce, houve uma impregnação, um realce dessa lesão, que passou a ficar hiperdensa em relação ao parênquima. Então é uma lesão isodensa com realce pelo contraste. Quer dizer que não há barreira hematoencefálica íntegra nessa lesão aqui, ok? Agora vamos à ressonância magnética. Na ressonância magnética a gente não usa o termo densidade, hipodensidade, hiperdensidade, isodensidade, lesão hipodensa, lesão hiperdensa, lesão isodensa. A gente usa o termo sinal.
ou intensidade de sinal. Então, quando a lesão é branca, independente da sequência, se a lesão é branca, ela tem hipersinal, ou é uma lesão hiperintensa. Se a lesão é escura, ela será hipointensa ou uma lesão com hipossinal. Então temos aqui uma ressonância magnética, axial T1, axial T2, axial T1 pós-contraste. Aqui em T2 a gente vê essa volumosa lesão, uma massa com hipersinal ou uma lesão com hiperintensidade, um sinal hiperintenso. Em T2 e em T1 ela tem hipossinal, ou um sinal hipointenso, ou uma hipointensidade, e não apresentou realce significativo pelo contraste. Então poderíamos descrever como uma massa com hipossinal em T1, hipersinal em T2, sem realce. Existe um efeito de massa comprimindo o ventrículo, desviando as estruturas da linha média para o outro lado e apagando os sulcos corticais. Neste caso aqui era um astrostoma difuso, um astrostoma de baixo grau. A imensa maioria das lesões na ressonância magnética, das lesões cerebrais na ressonância magnética, vão se mostrar com hipersinal em T2. O hipersinal em T2 significa que tem um conteúdo líquido maior, a hidratação dessa lesão é maior do que o do parênquima adjacente. E o hipossinal em T1 é a mesma coisa, a hidratação da lesão é maior do que o parênquima adjacente. Como a imensa maioria das lesões cerebrais são mais hidratadas do que o parênquima adjacente, a maioria dos tumores, a maioria das lesões que tem edema, então tem um componente de hidratação maior do que o parênquima adjacente, portanto a maioria das lesões serão com hipersinal em T2 e hipossinal em T1. Vamos aqui a uma outra ressonância, axial T1 sem contraste, axial T2. Aqui em T2 a gente vê que na substância branca existe áreas de hipersinal em T2, veja aqui, hipersinal, compare com o outro lado, substância branca em T2 ela tem que ser escura, aqui ela está branca, brilhando. Então, hipersinal em T2, esse aqui é o edema vasogênico, veja que ele tem esse aspecto digitiforme, ele poupa o córtex, é inespecífico. Aqui nós temos uma lesão nodular que tem áreas que tem hipersinal em T2, como se fossem múltiplos cistos, hipersinal em T2. Veja que esse hipersinal é mais intenso do que o hipersinal aqui do edema. Significa que tem mais líquido aqui, porque exatamente são componentes císticos. Isso aqui era uma metástase cística, então a metástase é tudo isso aqui. Aqui é o componente sólido, que tem isosinal em T2, mesmo sinal do parênquima. Aqui o componente cístico, cístico multiloculado com hipersinal em T2. E aqui edema vasogênico ao redor, ok? E aqui em T1, veja que a lesão tem hipossinal, a maior parte da lesão tem hipossinal, sendo que o conteúdo cístico tem um hipossinal mais acentuado, um sinal mais baixo, fica mais escuro. O hipersinal aqui é um sinal mais alto, mais branco, ok? Mas existem algumas lesões que não têm hipossinal em T1, veja esse caso. Axial T1, axial T2. Veja que esta lesão está mais branca do que o parênquima. Então ela tem um hipersinal em T1. E aqui em T2 ela tem um hipersinal em T2. Veja que há um halo de hipossinal em T2 ao redor dessa lesão. Veja que há um fino halo de hipossinal em T1 também ao redor dessa lesão. Então, quando você tem uma lesão que apresenta hipersinal em T1, hipersinal espontâneo, porque o T1 aqui não tem contraste, você tem que levantar algumas possibilidades. As substâncias que dão hipersinal em T1, hipersinal espontâneo em T1, são sangue subagudo, hemorragia subaguda, que é o caso aqui, gordura, conteúdo gorduroso,
melanina, por exemplo, em metástase de melanoma, e cistos com alto conteúdo proteico, por exemplo, um cisto coloide, ou um cisto epidermoide, né? Um cisto branco epidermoide. Então, essas são as principais lesões que dão hipersinal em T1. Aí, logicamente, você vai ter que ver a morfologia, vai ter que ver o sinal em T2, em flare, difusão, vai ter que ver todos os outros parâmetros para chegar à conclusão se essa lesão é gordura, sangue, melanina ou cisto com alto conteúdo proteico. Mas a descrição dessa lesão será uma lesão nodular com hipersinal em T1 e hipersinal em T2, com um halo periférico de hipossinal. Esse halo aqui ajuda muito porque ele diz para a gente que é hemosiderina, né? Hipossinal em T2, a imensa maioria das vezes, formando esse halo, será hemosiderina. Portanto, isso aqui é um hematoma que já está sendo reabsorvido. Temos aqui um outro caso, a ressonância magnética, axial T1, axial T2 e aqui a tomografia computadorizada. Veja que há uma lesão nodular no cerebelo, hiperdensa na tomografia, mas não é calcificação. Então isso aqui poderia ser uma hemorragia ou um tumor hiperdenso. Veja que aqui em T1 ele apresenta hipersinal, um leve hipersinal. Hipersinal em T1, leve hipersinal em T1. Então a gente vai ficar entre hemorragia, melanina, gordura, o cisto de alto conteúdo proteico. Gordura não é porque gordura ficaria escuro na tomografia. Veja o tecido subcutâneo. Então gordura já sai fora. E no T2, veja que ela tem hipossinal. Então isso aqui é uma hemorragia aguda, a fase aguda. Na fase aguda, a hemorragia tem hipersinal em T1 e hipossinal em T2. Na fase subaguda, ela tem hipersinal em T1 e vai ficar branco em T2, vai ficar com hipersinal em T2, como aqui. Aqui é uma hemorragia subaguda, aqui é uma hemorragia aguda, fica com hipossinal em T2. Portanto, temos aqui uma área de hemorragia, um foco hemorrágico, um AVC hemorrágico aí no cerebelo. Será que tem um tumor subjacente a esse foco hemorrágico? Uma MAVE? Pode ter, né? Então, aí você tem que juntar os outros achados de imagem e verificar aí qual a origem dessa hemorragia. Mas para nós aqui no momento, o importante é a descrição do sinal. Hipersinal em T1, hipossinal em T2. Lesão hiperdensa na tomografia. Sagital T1, você observa acima do corpo caloso há uma grande lesão com hipersinal em T1. Neste caso aqui era um lipoma do corpo caloso, então esse hipersinal é em decorrência da gordura. Aqui um outro caso, ressonância magnética axial T2, e você veja essa lesão aqui com hipossinal homogêneo, aqui adjacente ao córtex. Veja que ela é extraaxial, veja que entre a lesão e o córtex tem uma linha branca. Isso aí é a rima licórica, é o líquor que está entre a lesão e o córtex. Significa que essa lesão não está dentro do córtex, ela está fora do córtex, ela está fora do sistema nervoso. Ela é extraaxial. Neste caso era um meningioma calcificado. As calcificações também podem apresentar hipossinal na ressonância magnética. Ok? Então, nesse vídeo, o objetivo foi mostrar aí a nomenclatura, que na tomografia a gente usa hipodenso, isodenso e hiperdenso. A imensa maioria das lesões cerebrais serão hipodensas. As que serão hiperdensas vão ser calcificação, hemorragia e tumores com alta celularidade. Na ressonância magnética, a gente usa hipersinal, quando é branco, isossinal, quando tem a mesma cor do parênquima, e hipossinal, quando é escuro, quando é mais escuro que o parênquima. Aí vai depender se for T1 ou T2. Né? Se for branco em T1, será hipersinal em T1. Se for branco em T2, hipersinal em T2. O flare é a mesma coisa que o T2, vai ser hipersinal em flare se for branco.
Se for escuro em T1, será hipossinal em T1. Se for escuro em T2, será hipossinal em T2. Quanto maior o conteúdo de água, a maioria das lesões cerebrais tem um alto conteúdo de água, tem uma alta hidratação. Então elas vão ter hipossinal em T1 e hipersinal em T2. Isto é, elas serão escuras em T1 e brancas em T2, e a maioria delas brancas em flare também. Ok? Então, era só para ressaltar essa nomenclatura. Nos próximos vídeos, a gente verá aí as lesões em si, e essa nomenclatura será recorrente em todos os vídeos. Ok? Então era isso, obrigado e até o próximo.